Olá pessoal, o tema da aula de hoje é capacidade sucessória. Primeira coisa que nós precisamos fazer é uma distinção entre o conceito de capacidade civil e capacidade sucessória. Para quem já teve as aulas de direito civil, que estudou o início aí do Código Civil falando sobre capacidade, nós vimos que o quê? Uma pessoa que é capaz de praticar os atos da vida civil é que ele está em pleno gozo da sua capacidade mental para realizar atos, negócios jurídicos na vida civil, ok? Então, uma pessoa que possui um problema mental, provavelmente ela não vai estar absolutamente capaz para a prática desses atos, mas lógico que dependendo de uma avaliação clínica, uma avaliação médica, ela pode ser enquadrada como relativamente incapaz. Nós também temos o caso de quem são os absolutamente incapazes, que com a reforma que nós tivemos, hoje a única hipótese de absolutamente incapazes são aqueles menores de 16 anos. Bom, então, uma coisa é capacidade civil, outra coisa é a capacidade sucessória. Nós sabemos que a nossa disciplina vai estar tratando sobre sucessão, que é o direito de uma pessoa ter de suceder aquela pessoa que veio a falecer. Então, o que nós precisamos distinguir? Quem tem capacidade civil pode ter capacidade sucessória. Quem não tem capacidade civil pode ter capacidade sucessória, assim como uma pessoa que seja civilmente capaz pode não ser capaz de suceder. Então, nós vamos ver o caso, por exemplo, de uma pessoa que se diga normal, digamos assim, que não tem nenhum problema mental, então que tenha capacidade civil, mas que ela possa deixar de ter capacidade sucessória porque ela praticou algum ato, por exemplo, de indignidade. Temos o caso aí da Susana von Richthofen, que era uma menina que tem uma capacidade civil, então é atestada a sanidade mental dela, porém ela perdeu a capacidade sucessória a partir do momento que ela praticou um homicídio, ela participou do homicídio em desfavor dos pais, então, em tese, ela seria uma herdeira, inclusive uma herdeira necessária, mas ela perdeu a capacidade sucessória por ter praticado um ato de indignidade. Então, a primeira distinção que nós precisamos fazer, capacidade civil não tem nada a ver com capacidade sucessória. Uma pessoa que tem um problema mental não significa que ela não vai ter direito numa herança. Assim como uma pessoa que seja civilmente capaz pode ter direito na herança ou não, dependendo se ela se enquadra no caso de exclusão dessa herança. Então, o que seria efetivamente a capacidade sucessória? Seria a capacidade da pessoa ter de receber a herança. Nós temos que entender que, lembrar sempre que a gente tem dois tipos de sucessão. Sucessão legítima, que deriva da lei, e sucessão testamentária, que deriva de um testamento. Então, a pessoa que tiver capacidade sucessória, ela vai estar enquadrada dentro da sucessão legítima ou da sucessão testamentária. Nós precisamos saber quem são essas pessoas, quem estão aptos para receber essa herança. Ok, e aí nós temos os pressupostos para suceder. O que precisa existir para que a gente efetivamente tenha a sucessão? Primeira coisa que nós falamos, nós temos que ter o evento morte. Alguém tem que ter falecido para que se ocorra a sucessão. Nós temos que se recordar sempre que não existe herança de pessoa viva, tá? Nós só falamos de herança quando a pessoa efetivamente faleceu. Além disso, tem que ter a sobrevivência de um herdeiro, porque vamos supor, se é uma família que é composta pelo pai, pela mãe e por 2 filhos, que de repente os avós paternos e maternos já não existem mais, não existe mais nenhum ascendente, não existe nenhum descendente, de repente os filhos eram crianças e não tiveram outros filhos, então não existe neto, não existe ninguém na linha descendente nem na linha ascendente. Então vamos supor que essa família vai estar fazendo uma viagem e venham a falecer os 4 de acidente. Percebam, nesse caso, não havendo ascendente e descendente e ambos os cônjuges tendo falecido, de repente, se também não tinha mais irmãos vivos, nós não temos herdeiros sobreviventes. E aí nós vamos estudar no próximo tópico para quem que vai essa herança, né? Mas de antemão a gente já fala, quando não tem ninguém para suceder, a herança vai para a administração pública. Então, um dos pressupostos, a morte, o evento morte. Outro pressuposto, a sobrevivência de herdeiro.
E nós temos um outro pressuposto que é o quê? Pertencer à espécie humana. Pertencer à espécie humana, então significa que um animal não pode ser herdeiro de uma herança? Não, tá? Nós sabemos que atualmente muitas famílias estão até substituindo, né, a questão de ter filhos, efetivamente, de ter bebês por animais, às vezes por uma opção, às vezes porque o casal de repente não consegue ter filhos, enfim, ou porque tem pessoas que não querem se casar e não desejam ter filhos, mas tem um bichinho de estimação como se fossem seus filhos. Nesse caso, eu posso deixar a minha herança para o meu bichinho, para o meu animal de estimação? A resposta a priori é não, eu não posso, eu não tenho esse direito porque o nosso ordenamento jurídico, perceba, isso no nosso ordenamento. Alguns países permitem que a herança seja atribuída a algum animal, mas no nosso país não. Então, a priori, apenas a espécie humana pode ser beneficiada do direito das sucessões. E nós temos que ter o quê? Um herdeiro legítimo e um herdeiro testamentário. Então, lembrando, recordando, quem são os herdeiros legítimos? Ascendentes, descendentes, cônjuges e também os colaterais. Mas recordando que colaterais não fazem parte de herdeiros necessários, eles só são herdeiros legítimos. E também nós temos a figura dos herdeiros testamentários, que também terão essa capacidade para suceder, ok? Bom, mas quando eu digo recordando aí a questão dos animais de estimação, quer dizer que se eu tenho um patrimônio e eu cuido desse animal como se fosse meu filho, né? Hoje nós temos até o caso de guarda compartilhada de animais. Então, às vezes a pessoa se apega tanto com aquele bichinho e ela gostaria de deixar um patrimônio. Eu posso fazer prevenir, né, me colocar à disposição meu patrimônio para esse animal? A resposta é diretamente para o animal, não. Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer um testamento deixando uma pessoa responsável para receber essa herança e deixar aí a questão do encargo de que ela cuide do meu animal. Isso seria uma opção. Ou então, deixar para, por exemplo, uma ONG, uma fundação que seja de proteção animal, para que eles também fiquem com o patrimônio da herança e cuidem do meu animal depois da minha morte. Essas seriam as possibilidades que eu teria para fazer a sucessão no caso de animais, ok? Bom, quem estão capacitados para suceder? Então, o artigo 1798 do Código Civil, ele fala o seguinte, até nos slides que eu disponibilizei para vocês, eu coloquei isso. Pessoa já nascida ou concebida ao tempo da abertura da sucessão. Lembrando, quando que abre a sucessão? A sucessão se abre com a morte. Nós não podemos confundir a abertura da sucessão com a abertura de inventário. A partir do momento que a pessoa falece, até pelo princípio da Saisine, imediatamente a herança transmite-se aos herdeiros legítimos e testamentários. Então, mas eu preciso que essas pessoas que sejam capacitadas para suceder já tenham sido concebidas e estejam vivas. Quando eu digo concebida, eu não digo que a pessoa efetivamente já nasceu. Pode ser um bebê que esteja dentro da barriga. Pode ser, nós vamos ver que existe a possibilidade até de você fazer você deixar por meio de um testamento que um material genético que você deixou para a concepção de um filho que ainda não nasceu, mas que você já deixou congelado aquele material genético, você pode destinar uma parte do seu patrimônio para essa pessoa. O requisito, então, é pessoa já nascida ou já concebida no momento da abertura da sucessão. Então, quando a pessoa morre, o herdeiro já deve ter nascido ou já deve ter sido concebido, ok? Nós precisamos resguardar, então, o direito do nascituro, porque, como eu coloquei para vocês, o nascituro tem essa possibilidade desde que ele já tenha sido concebido. No artigo 1799, ele estipula o seguinte: na sucessão testamentária, ou seja, somente por meio de um testamento, se eu não tiver feito testamento, isso não pode acontecer. O inciso 1º fala o seguinte: os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas destas ao abrir-se a sucessão. Então, eu posso deixar o meu patrimônio para um filho, de repente eu tenha deixado o meu material genético ali preparado porque eu gostaria de que a minha genética prevalecesse, que eu tivesse
uma procriação futura, mas eu ainda não consegui conceber, mas eu já deixei esse material. Eu posso, então, nesse caso, deixar meu patrimônio para essa criança que ainda não foi concebida? Posso, desde que eu indique a mulher que vai gestar, tá? Isso é imprescindível. Eu tenho que especificar quem vai estar gestando o meu filho. Essa pessoa tem que estar viva no momento em que eu faleci e também que esse material genético esteja sobrevivendo, né? Que ele efetivamente gere frutos, porque pode não estar concebido no momento da abertura da sucessão, mas depois ele tem que sobreviver, tá? Outro requisito, inciso segundo fala, as pessoas jurídicas. Muitas pessoas possuem muitas empresas, então eu poderia deixar uma parte do meu patrimônio para as empresas, para minhas empresas efetivamente ou para empresas de outrem. Posso, desde que seja feito por meio de um testamento. O inciso terceiro fala o seguinte, as pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de fundação. Então, fundação seria uma das... É comum a gente ter, por exemplo, Fundação Roberto Marinho. Isso aí é para quê? É para preservar o patrimônio da pessoa. A pessoa quer ter a perpetuação da sua atividade, de repente uma atividade social, ou como eu coloquei na questão de um animal também. Então, eu não posso dispor diretamente para um animal, mas eu posso criar uma pessoa jurídica com essa finalidade, tá? Bom, com relação à questão dos modos para suceder, só que antes de explicar efetivamente cada um, eu quero fazer só uma recapitulação de alguns termos que nós já vimos durante o semestre, mas que agora são imprescindíveis para a gente entender todo o contexto. Primeiro, o que seria quinhão, tá? Quinhão hereditário. Quinhão é aquela parte da herança, quando corresponde tudo que diz respeito à herança, que vai ser pré-determinado para cada herdeiro. O que é o termo de cujos, né? Nós vamos ouvir falar sempre disso, principalmente no direito das sucessões, porque de cujos significa a pessoa que faleceu, é o falecido. Filho pré-morto. Bom, às vezes não é uma ordem comum das coisas, né? Por uma questão até de hereditariedade, é mais comum que os pais morram antes que os seus filhos. Porém, nós sabemos que pode haver eventualidades em que um filho parta antes que um pai. Então, nesse caso, vamos supor, se o casal teve 2 filhos e um filho veio falecer, por exemplo, de um câncer, esse filho vai ser considerado um filho pré-morto. Quando o pai ou a mãe falecer, esse filho já tinha falecido, já havia falecido anteriormente, então ele vai ser considerado um filho pré-morto. Isso é importantíssima para o direito às sucessões, porque nós vamos ver que vai mudar toda a forma de partilha quando a gente tem a questão de um filho pré-morto. E o que seria um filho pós-morto? Nós sabemos, já falamos várias vezes, que inventário demora pra caramba, costuma ser bastante demorado. Então, às vezes, por exemplo, o pai ou a mãe faleceu e os filhos ajuizaram o inventário. Só que no curso do inventário, um desses filhos, que prestem atenção, no momento da morte do pai ou da mãe, eles estavam vivos, eles eram filhos vivos. Só que durante o curso do inventário, eles vieram a falecer. Então, eles vão ser um filho pós-morto, ou seja, que morreram depois daquele sucessor que a gente está colocando, daquele de cujos que a gente está falando, objeto daquele inventário. Isso também é de suma importância a gente fazer essa diferenciação, porque nós vamos estudar agora como é que eu vou suceder se eu for um filho vivo, no momento em que meu pai ou minha mãe ou qualquer outro falecido que eu tenha direito na herança falecer. Como é que vai ser se eu sou um filho vivo? Se eu for um filho que eu morri antes daquele autor da herança, ou se eu sou um filho que vai morrer depois desse autor da herança. Eu tô colocando filho porque na maioria das vezes a gente usa herdeiro como filho, mas nós já sabemos que pode ser um neto, efetivamente, nós vamos estudar tudo isso. Ok, pessoal? Então, no próximo vídeo eu vou estar falando sobre os modos de sucessão. Até a próxima. Acompanhe os vídeos aí, galera!